Nós estamos na página 72, Deus e o Universo, e a gente continua aprendendo um pouquinho mais sobre essa questão dos efeitos da queda espiritual que o homem agora enfrenta na sua colheita, no seu caminho de volta a Deus. Eu gosto de dizer sempre que nós não devemos nos revoltar ou nos achar preteridos pelo fato de termos decaído no universo material. Isso é realmente uma perda de tempo muito grande. O que nos importa é trabalhar para o futuro. O que nos importa é trabalhar para que o agora a gente possa fazer o melhor. O que nos importa, de fato, é trabalhar não para ver as coisas boas do mundo, mas para nos tornar algo bom no mundo, algo melhor no mundo. Esse é um pensamento do qual nós queremos nos incluir no bem, de forma complexa e de forma realmente produtiva e de forma producente. Não adianta dizer apenas que é do bem, afirmar que está no bem, afirmar que ama Jesus. É preciso ter atitudes positivas. É preciso realizar realmente coisas fundamentais, tanto no nosso ser como em todo o escopo de nossa vida, que possam realizar uma transformação no ambiente que nós estamos e em nós mesmos. Ou seja, nós temos que ter coragem para seguir o Evangelho do Cristo. Aí, o professor Baldi vai dizer assim: ainda não aprendemos a compreender que toda infração da lei é uma subversão parcial do sistema, que toda culpa que se repete estabelece a inversão das correntes das forças do bem e do mal, nas do mal, em nosso prejuízo. Não conseguimos ainda entender que assim nos ligamos cada vez mais à dor, colocando-nos em uma posição revirada de que não é possível sair, senão endireitando-a com o próprio esforço. Bom, nós estamos falando da lei de causa e consequência. Estamos falando exatamente do universo que nós nos encontramos, que é o universo que vibra no plano causal, das causas e das consequências. É claro, sem dúvida nenhuma, de que as nossas atitudes, elas se refletem ao nosso redor e se refletem na nossa vida. Durante muito tempo, nós pensamos que somente o que aparecia, o que era visto ou o que nós realizávamos exteriormente poderia se converter em consequências. Com a psicologia, a psicanálise e a própria parapsicologia, nós já chegamos à conclusão, através desses estudos, de que um menor pensamento e um menor sentimento que a gente produz na nossa vida, ele pode vir a se transformar numa consequência. Hoje nós temos aí o estudo das forças somáticas que somatizam em nossos corpos, verdadeiros estados de patologia, dado um princípio de tipos de pensamento, sentimento que nós acalentamos e nós mantemos no nosso ser durante todo um tempo, durante todo um período, o que vai levar a uma segunda descoberta muito interessante, que não são exatamente as coisas que acontecem exteriormente que provocam o mal dentro do homem, ou seja, que somatizam uma doença. Mas a forma com que ele encara essas coisas, a idiosincrasia dele em relação a essas coisas, ela tem, digamos assim, uma participação muito grande nos processos de somatização. Evidentemente que viver uma vida complicada, difícil, influencia e muito. Mas, evidentemente, também que uma mente mais iluminada, mais, digamos, voltada para o bem e com mais certeza e mais fé, consegue ultrapassar momentos de dificuldade com menos asperezas e com maior sabedoria, conseguindo provocar dentro de si mesmo um ambiente mais saudável para o próprio corpo físico, para o espírito, inclusive. Nós temos aí uma série de filmes na televisão que mostram essa realidade, inclusive de prisioneiros que foram para campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e que, não obstante estarem vendo com todos os seus sentidos físicos, com os olhos, percebendo através da audição, do olfato, do tato, do paladar, o horror que foi o nazismo naquela época, sobretudo ali nos campos de concentração, eles ainda conseguiram manter um positivismo muito grande, uma fé inabalável. E parece que esses estavam sempre dispostos a ajudar aqueles que ali dentro passavam por dificuldades. Essas histórias de seres assim,
que conseguiram, mesmo não obstante o ambiente totalmente avesso, totalmente negativo, totalmente contra o amor, contra a sabedoria, contra o bem-estar, e conseguiram se manter dentro dessa linha de pensamento positivo, é, mostra que esses seres eles sempre foram verdadeiros oásis de luz, oásis de apoio, oásis de força para aqueles que não conseguiam manifestar essa força interior. E o mundo ele só consegue avançar e graças a homens e mulheres que dessa forma sempre mantiveram uma certeza absoluta que, não obstante as dificuldades, os momentos de conflitos, quando nós acessamos a nossa força interior de filhos de Deus, acreditamos nela, e isso independente de sermos religiosos, espiritualistas ou materialistas, mas quando nós acessamos essa força interior, acreditamos no bem como a única força capaz de transformar e modificar as coisas do universo, nós realmente conseguimos fazer algo de bom e transformar o ambiente e a trajetória no qual nós nos encontramos e até do nosso próximo. Esse é o trabalho que realmente o nosso Pai Maior espera de nós. Então, a lei que existe dentro de nós, ela atua fora de nós também, ela espera que a gente utilize sempre as forças de forma positiva, para que a gente possa converter essas boas forças em benefícios de todos nós. Vamos ver aqui o caso de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso enfrentou muitas dificuldades. Em momento nenhum, depois que ele se converte ao Cristo, eu não digo ao cristianismo, Paulo se converteu ao Cristo, ele então toma uma postura totalmente séria, uma postura confiante, e em momento nenhum ele perdeu tempo com reclamações, com sentido ou complexo de coitadinho, ou complexo de desesperado, de injustiçado, nem na mente nem no coração. A transformação, a na verdade, eu não digo nem a reflexão que o Paulo de Tarso fez, mas a intervenção que Paulo de Tarso vai realizar dentro do seu ser, com o apoio de todo o Evangelho do Cristo, faz com que ele realmente se torne aquele grande homem, aquele grande apóstolo, e manifeste todas as suas qualidades espirituais que ele podia manifestar ali naquele momento. E vão acontecer muitas coisas. Então, Paulo é um exemplo de que a mudança é possível e de que quem mantém uma postura de sintonia com o Espírito, quem mantém uma postura de ressonância à vontade de Deus na sua lei, consegue atravessar melhor qualquer situação e até nos instantes complicados. Ainda assim, mantém a sua força, mantém a sua alegria, mantém a sua paz interior, mantém a sua vibração incólume. E continua o nosso querido professor Pietro Baldi. Não conseguimos ainda entender que assim nos ligamos cada vez mais à dor, colocando-nos em uma posição revirada, de que não é possível sair senão direitando-a com o próprio esforço. Claro que ir contra o bem, ir contra a lei do Pai, ir contra a força que na verdade representa todo o evangelho angelizador do ser, ela pode nos causar dor. E por quê? Porque, na verdade, a lei do Pai, a vontade do Pai, está na nossa própria consciência. Não como um interventor e não como uma lei que quer nos causar mal, mas como algo que aguarda e espera a nossa total transformação para que a gente possa trilhar um caminho melhor em todas as nossas existências, em toda a nossa existência única, em toda a nossa vida. Essa lei espera que sejamos bons, que sejamos alegres, que sejamos pessoas que podemos contribuir com a obra da criação de forma muito clara. E é claro que ela não pretende de forma alguma causar dolo ao seu filho, porque se ela espera de nós, se a lei do Pai, né, espera de nós atitudes que nos levem a ser pessoas melhores, felizes, pessoas que realizam desapegos e que conseguem crescer e evoluir na direção da casa do Pai, da felicidade plena que nos aguarda, ela não pode desejar o nosso mal. No entanto, a nossa rebeldia em ir contra ela pode inverter a vibração em processos negativos.
E, na verdade, essa própria vibração invertida, que é a nossa rebeldia, ela mesma é que causa dor. Ela mesma que vai causar em nós uma necessidade de realizarmos um esforço tremendo para poder reverter uma situação de um plantio mal feito, de um plantio que foi feito de forma, digamos assim, mal intencionada ou equivocada no entendimento. Por isso que aprender, por isso que estudar, por isso que procurar entender a vida, entender o coração de nosso Pai, entender a lei e entender o escopo no qual nós estamos e tentar nos adequar à evolução da coletividade na direção espiritual é realmente algo fundamental para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Assim se explicam os destinos carregados de impulsos negativos, que não podem cessar de atormentar-nos enquanto não forem completamente exauridos. O professor Baldi ele fala duas coisas aqui que eu achei muito legal. Primeiro, atormentar-nos. E segundo, exauridos. Bom, por que atormentar-nos? Nenhum de nós se sente bem ou se sente feliz no fundo do nosso ser quando nós nos damos conta da quantidade de seres que existem no nosso planeta, no nosso universo, que hoje caminham na direção do equívoco, na direção da dor, na direção do sofrimento, por estarem ainda plantando de forma equivocada. Isso não nos agrada de forma nenhuma. E por que isso não nos agrada? Porque, no fundo, todos são filhos de Deus. E qualquer ação que se execute, ela repercute de forma coletiva. Qualquer ação que se execute, ela se repercute. Se for uma boa ação, vai repercutir de forma positiva. A negativa vai repercutir de forma negativa. E ainda que eu não tivesse coligado na vibração negativa, e ainda que eu tivesse, digamos assim, protegido, em outras palavras, que eu tivesse com a minha sintonia totalmente voltada para o bem, eu saberia que aqueles que não estão nessa sintonia poderiam sentir o efeito dessas vibrações negativas, por uma questão de proliferação da coisa. E uma vibração, quando emitida, quando lançada, ela vai continuar atravessando corpos onde ela encontra meios de condução que ela se sinta simpática a esses meios de condução, até que ela torne a sua força totalmente exaurida, ou seja, totalmente esvaecida pelas consequências. E as consequências vão incluir, inclusive, o retorno, o reajuste da coisa. O que é um corpo condutor? O corpo condutor é qualquer elemento mental de qualquer ser que esteja com a sua energia de inteligência voltada para as codificações do ponto negativo, das coisas negativas ou do mal. Então, toda vez que eu executo, perdão, vamos refazer isso agora, falei coisa errada. Quando eu estou numa vibração negativa, ou seja, quando o meu ser emana qualidades negativas, vou colocar como atributos negativos, não sei se dá para colocar dessa forma, ele é um condutor de coisas negativas. Então ele tanto recepciona como ele também conduz. É igual a Covid, recebe e leva adiante. Tá? Ou seja, quando o indivíduo, então, é um meio de condutor de algo positivo, ao contrário, então ele vai não só receber coisas positivas, como ele também vai ampliar essas coisas positivas. Então, no sentido de que os meios condutores podem, inclusive, não só proliferar, mas também potencializar as vibrações que lhes chegam. Quando eu falo de vibração, eu chamo de efeito dos atos realizados. Então eu posso entender que eles também podem fazer com que elas vão além da conta, daquele ponto inicial onde ele foi lançado. Imagina você, por exemplo, falar uma coisa negativa aqui. Você pega e escreve num papelzinho algo ruim sobre alguém. E aí você tira várias cópias desse papel e faz pedacinhos de papel onde você escreveu algo ruim sobre alguém que você não gosta. E aí você pega esse papelzinho e joga ao vento. Um monte de papelzinho, milhões de papelzinhos. O que vai acontecer? Aquilo vai se espalhando. Não só o vento vai levar, ou seja, a lei vai executar
digamos assim, ela vai levar adiante aquilo que nós emanamos, porque nós emanamos de nós e nós somos filhos de Deus e nós estamos inseridos na lei. E o que vai acontecer depois? Outras pessoas que pegarem aquele papelzinho podem acreditar nessa ideia e duplicar aquele papelzinho ainda mais, ou seja, e o vento ainda pode espalhar de outras formas. Então, por isso que é importante que a gente entenda como é importante que a gente se torne um supercondutor do bem e um anulador do mal. Quando o mal chega até a gente, nós devemos anulá-lo, ou seja, não levá-lo adiante. Muita gente acha que anular o mal é destruir o ruim, destruir a pessoa que fez o mal. Nem sempre é isso. E na maioria das vezes não é isso. Anular o mal significa também não fazer com que essa vibração se prolifere no nosso ser, para que a gente não a difunda para frente. É muito comum em fila de supermercado, por exemplo, né? Ou qualquer fila, que a gente veja uma discussão pequenininha se tornar de repente uma discussão gigante na fila toda. Começou com alguém e alguém falou alguma coisa de alguém, ou criticou uma atitude, ou constatou algo que não estava correto. E às vezes a coisa é acertada logo no começo, mas pode ser que alguém receba aquilo de uma forma negativa. E ela, se a pessoa recebendo um supercondutor da negatividade, ela pode dar uma resposta grossa, porque na verdade ela está superconduzindo aquela energia negativa, ou seja, ela reproduziu ela dentro de si, né? E ela superconduziu. E aí o outro responde, daqui a pouco a fila toda está brigando, aquela coisa toda, ou seja, uma supercondução de energia negativa. Bom, então, aprender a cessar, não se tornar um supercondutor de energias menores, é também um esforço muito grande que nós devemos fazer, que nós devemos realizar. Continua. O conhecimento da estrutura do sistema e de nossa posição nele explica-nos o porquê da forma que assume em nosso mundo humano esse fator fundamental que é o amor. A gente enxerga no universo que nós vivemos vários tipos de amor. E também nós enxergamos as consequências desses tipos de amor. Às vezes tem um amor que começa muito bem, um casal, e daqui a pouco ele termina numa forma bastante complicada, porque no começo ele estava sustentado pela questão do sexo, pela questão da amizade nova, pela questão de ainda não conhecer os defeitos do próximo e pela questão também de se iludir em relação a si mesmo na questão do relacionamento. Então nós temos aí o que? O efeito de um amor que começou de uma forma muito boa, trazendo prazer, trazendo alegria, trazendo momentos de satisfação, de encontro. E eu acho legal porque quando um casal começa a namorar, as declarações são maravilhosas. O amor vai ser para sempre. Você é a pessoa que eu sempre procurei. Eu sabia que um dia eu ia te encontrar. Ou seja, existem uma série de declarações baseadas num sentimento que naquele momento está aflorado. E com o passar do tempo, quando o casal começa a se relacionar no dia a dia da vida e começa a encontrar as dificuldades da relação, e um começa a enxergar no outro o defeito, as faltas, as formas de se conduzir que não estão de acordo com o que o outro achava, aí começa então as primeiras aversões que vão nascendo dentro do coração e daqui a pouco começam as acusações, as primeiras brigas, ou, digamos assim, os aceit as, as tentativas de aceitar o erro do outro. E muitos casais acabam partindo para uma separação, para um desentendimento, porque o amor que na verdade existiu foi baseado numa percepção dos sentidos do início da relação, quando tudo aparentemente estava bem, tudo aparentemente estava perfeito. Mas quando vem as dificuldades, então ele não prevalece. Bom, só que nem sempre se consegue manter um sentimento diante de dificuldades. Nem sempre se consegue manter um sentimento diante da aparência negativa que o outro pode apresentar durante o correr de uma manifestação amorosa. E conforme você vai mostrando a sua realidade, o outro já começa a pensar, mas não era essa pessoa que eu esperava, você não era assim que eu te conheci, você me decepcionou, ou seja, aí, nesse ponto, eu sempre digo, é que existe a maior prova de
que nunca houve amor. O amor, ele não a trabalha no sentido do tempo e do espaço. Quer dizer o seguinte, o amor, ele não é submetido à factualidade, ou seja, ao fato que acontece em determinado tempo do espaço. O amor, ele trabalha no todo. Ele trabalha num processo de unificação muito grande. Então, ele sabe perfeitamente que não existe perfeição no universo no qual nós nos encontramos. E que nenhum ser é perfeito. E que quem se decepciona com o próximo, na verdade, são os nossos veículos inferiores, compostos pelo nosso intelecto, nosso corpo astral, nosso corpo duplo etérico e o nosso corpo físico. Esse sim, baseado no sentido, nas experiências, nas vontades, nas atrações, é o grande decepcionado. O amor não. O amor está antes disso. O amor, ele sabe do outro perfeitamente. Jesus, quando ele vai ter com os apóstolos dele, várias vezes disse, eu já os conhecia antes. E, no entanto, estou aqui. Então, quer dizer, nenhum daqueles apóstolos que trabalhou com Jesus eram perfeitos. Nenhum deles sequer passaria até numa entrevista de emprego de hoje. Né? Pedro era extremamente emotivo. Judas adorava dinheiro e tinha uma fascinação pelo poder muito grande. Tiago, todos, Tomé, ele tinha uma falta de crença tremenda, só acreditava naquilo que via. E João e Tiago eram os irmãos do trovão. Jesus chamavam eles de irmão trovão, porque adoravam uma contenda, adoravam brigar. Então Jesus o tempo todo tinha que irrigar o sentimento, o pensamento daqueles apóstolos para mantê-los no colegiado deles. Ora, claro, sem dúvida nenhuma, que o amor ele está muito antes das consequências e muito depois. Ele entende perfeitamente toda uma trajetória e ele sabe exatamente como lidar com todos os desvios que ainda vão acontecer ou com as coisas boas. Bom, se eu trabalho unicamente baseado no sentido de que as coisas, para que seja amor, para que seja uma relação, elas tenham que ter exatamente o meu conceito, o meu pensamento, e dali não pode mudar, então eu realmente ainda não entendi o que é o amor. Mas isso também não quer dizer que a gente vá, digamos assim, buscar os erros do próximo, é, incentivar o erro do próximo. Não é nada disso, pelo contrário. Nós estamos falando da vibração capaz de modificar o próximo e capaz de modificar a nós mesmos. É muito importante que se entenda, quando nós estamos numa relação de amor, não é só o próximo que tem que ser modificado, somos nós também. E toda a estrutura da relação tende a fazer com que as duas criaturas possam evoluir. Em geral, as duas têm espinhos. Em geral, as duas têm parte boas. Em geral, as duas precisam se encontrar no sentido de se sublimar. Muito legal, uma das coisas que o Pastorino fala lá em Sabedoria do Evangelho é que depois de um tempo de casados, os casais eles já nem realizam mais aquele amor sexual da juventude do começo, mas o amor deles então agora existe para ajudar o próximo, existe para unir forças para fazer a caridade, para fazer o bem. Esse deveria ser o amor mais sublimado, quando dois seres se unem para fazer o bem e para ajudar o próximo. E aí ele vai transformando, ele vai tomando outras potências, ele vai alcançando outros sentidos. Então o amor no universo que nós estamos, no universo decaído, ele está realmente, né? Ele está, digamos assim, compuscado, ele está revirado e aos poucos ele está se reconstruído pelo esforço das criaturas. Hoje, cada vez mais, a gente pode entender o sentido dessa energia, dessa força, dessa substância. É natural que em um sistema corrompido tudo ofereça o seu contraste em mal e dor. Então, o professor Baldi está falando que no momento que nós realizamos o processo da queda e nós corrompemos a nossa natureza, ou seja, fizemos uma tentativa de corromper a nossa natureza divina, nós então geramos um espaço de mal e de dor. Ou seja, a queda foi um atirar-se na direção contrária ao amor e contrária ao bem. Por isso que ela foi na direção da dor e do mal, que só podem existir no tempo e no espaço. E aí continua. Do eterno e divino amor, ao qual se deve a gênese de todas as coisas, no grande naufrágio do ser, me perdoem, só ficou uma pobre caricatura dele, aqui na periferia em que nos encontramos. Então, veja que o amor, vai dizer o professor Pedro Baldi, é a gênese de todas
embora nós tenhamos decaído e embora a gente esteja atravessando um mundo de evolução e de crescimento, o amor que as criaturas manifestam, ela sendo ainda um esboço daquele amor maior, o amor maior do Pai, ele existe como lei e ele existe como substância dando sustentáculo ao universo no qual nós estamos. E se não existisse esse amor, esse náufrago que nós realizamos já estaria totalmente perdido. Mas o amor não deixou que isso acontecesse, ou seja, ele não deixou que o ser se anulasse, que o ser se liquidasse por efeito da queda. Porque a substância da queda e o impulso da queda foi muito forte. Então ele já parou a coisa no nível da matéria. É por isso que a possibilidade da matéria era importante, ou seja, seria o chão definitivo final, onde o ser teria que, digamos assim, parar, estopar, frear, brecar a sua queda impulsionada. E ali ele teria que recomeçar a sua volta a Deus. Aí nós já temos a primeira manifestação do amor na matéria, e por isso que o verbo se faz carne, ou seja, por isso que no impulso do ser de querer se afastar de Deus, esse impulso só foi permitido acontecer até o momento que o verbo se tornou carne, ou seja, a energia se concretizou em matéria de forma esvaecida e substancialmente agora na forma de matéria, ela vai realizar todo o processo de retorno à casa do Pai. Aí nós temos o grande sustentáculo do amor. Não dá para ir a níveis abaixo da matéria. Então nós temos já o amor do Pai funcionando. Mas o ser, ele evidentemente corrompeu o seu amor. Ele evidentemente traiu a capacidade dele de amar de verdade. Então ele afastou-se para as formas de amor diferenciadas. E uma das dualidades do amor, por incrível que pareça, não é só o sexo feminino e o masculino, mas o sentimento. Ele também é uma dualidade. Porque ele, na verdade, o sentimento é uma das emanações do amor, mas está dualizado, separado do amor verdadeiro. Por isso que esse sentimento, muitas vezes, com o passar do tempo, é totalmente destruído. E aí ficam outras coisas, ficam a experiência, fica a dor, fica o sofrimento, fica a consequência. Então nós temos que ver que é preciso entender mais ainda a profundidade do amor. O amor não é nem escravo do sentimento. O amor, na verdade, ele é o quê? Ele é um grande realizador da evolução. E ele trabalha de forma muito séria. Nós entendemos o amor muito como escravidão ao sentimento. E não é dessa forma que ele funciona. Não existe o processo de escravidão dentro da substância do amor. O amor é uma lei perfeita. Ela não vai se submeter, digamos assim, a achismo, digamos assim, a conformismo, a sentimentos de se achar injustiçado, mendigado ou qualquer coisa assim no universo. Ela vai agir para que o ser possa sair da sua infantilidade e da sua indigência espiritual. Isso é o amor. Então o amor é muito sério nesse sentido. O seu produto tornou-se caduco. A vida que ele gera não é a vida eterna criada por Deus, mas uma vida fragmentada, sempre ameaçada de precipitar-se na morte, a vida do corpo, a vida na carne. Então, esse produto que nós estamos mencionando aqui, que é esse amor compuscado, que é a causa de muitas coisas que, digamos, levam o ser a sofrer, ele é algo assim extremamente ameaçador, porque ele fragmenta as melhores energias do ser. Por isso que é muito importante nós entendermos que a nossa substância de amor, ela espera de nós uma forma de nós nos equilibrarmos nela e encontrá-la e descobrir como ativá-la e como associá-la aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, para que a gente não se precipite na direção da morte. Quando se fala em morte no Evangelho, a gente fala em quê? Em prisão na matéria. Matéria significa morte, significa a morte, até porque a matéria não sente. Quem sente, na verdade, é a vida. Quem sente é o espírito. A matéria mesmo em si, ela não tem, digamos assim, a capacidade de sentir. Quem vai sentir é a interpretação que é feita pelo corpo mental do espírito. Então, ah, então, se nós fragmentamos o nosso sentimento de amor, o nosso entendimento de amor numa direção, digamos assim, extremamente vaidosa, egoísta, exclusivista, então nós estamos realmente caminhando na direção da morte, na direção, digamos assim, de vida na carne, ou seja, de manter-se no ciclo reencarnatório da dor e do sofrimento.
por isso que todos os grandes homens e mulheres que foram considerados extensores do bem, da caridade e do amor na Terra, sempre fizeram a caridade de forma ostensiva. Sempre atenderam e estenderam os braços àqueles a quem precisa. Inclusive os malfeitores, que a maioria de nós sequer estenderia a mão ou daria um voto de compreensão ou de esperança para que ele se modificasse. O amor humano, que é uma corrupção, uma derivação evoluída do amor divino, só pode emanar uma gênese imperfeita, continuamente contrastada pelo mal e pela dor. Isso não preciso nem interpretar, está muito claro. Mas não nos esqueçamos de que no interior da forma remanesceu a originária centelha do ser, da gênese divina, o espírito que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 3. Então, Paulo está lembrando assim, olha, Jesus, João começa o evangelho dele, e logo lá no número 13, vai dizer assim, né, que a substância do amor, a vida, que na verdade é o espírito, existe no ser, dentro do ser. E essa vida, ela não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Em outras palavras, nós temos aí a perfeita harmonia, o perfeito amor, a perfeita sabedoria em nosso interior, na forma de gênese divina que nós somos. Então, embora nós, através dos nossos sentidos e do nosso quaternário inferior e do nosso ser equivocado e esquecido de nossa origem, ou seja, do adulto totalmente enganado, totalmente corrompido, né, pela vida de superfície, apesar de nós ainda realizarmos um amor muitas vezes equivocado, no nosso interior existe um grande sustentáculo que é a nossa parcela, ou seja, o nosso eu imutável, indivisível, que é o amor do Pai dentro de nós. Essa é a nossa maior individualidade. Essa é a nossa maior e grande consciência. Essa é a nossa verdadeira identidade. O resto é, na verdade, projeções dessa identidade para os processos de evolução e de crescimento que o ser precisa fazer. Precisamos, então, despertar, precisamos nos ligar a esse espírito, a essa gênese divina, a essa nossa centelha divina, que não nasceu nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. E é engraçado que o Evangelho vai começar logo com isso, porque João é o primeiro a escrever o Evangelho. O amor se avizinha da incorruptibilidade originária. Quanto mais evolve da matéria, sabe subir da forma corruptível ao espírito. Isso quer dizer o seguinte: o que é essa incorruptibilidade, né, originária? É, na verdade, a própria essência do amor, que não pode ser corrompida. O amor, ele tem uma verdade que ele é, digamos assim, a própria fonte e a própria executora dessa verdade. Então, ele não consegue e nem deseja e nem é livre para corromper o princípio do amor e o princípio de Deus. Então, lembra que nós falamos, Deus não é livre para errar, não é livre para fazer o mal, não é livre para cometer nenhum tipo de ato ilícito, porque isso iria contra a sua natureza. Quem comete esse tipo de ato, que pode errar, somos nós, o homem, que estamos no mundo de causa e efeito, porque nós ainda estamos no nível da inteligência inferior e precisamos fazer essa inteligência evoluir até chegarmos à estatura do Espírito de Cristo, como disse Paulo de Tarso. E, evidentemente, que quanto mais nós nos evolvemos, ou seja, quanto mais nós entendemos a vida, quanto mais nós realizamos o nosso processo de espiritualização e readquirimos as nossas qualidades divinas e originárias que estão em Deus, mais nós subimos da forma que é corruptível, porque a corrupção vai acontecer somente quanto mais no ambiente da forma, do tempo e do espaço, para o espírito, que é o ambiente incorruptível que trabalha no plano vibratório e até acima do vibratório, onde a corrupção não pode acontecer. Então, nós temos aí um caminho muito bonito para se fazer, para se realizar. Por aí a gente já começa a entender como o nosso ser é importante,
como a gente tem coisa boa para fazer dentro da gente, como a gente pode despertar as melhores energias dentro de nossa vida através da nossa exercitação. Isso não importa a idade que a gente esteja, não importa a nossa condição social, não importa a religião que estejamos afiliados, não importa a fé que tenhamos, a crença, mas desenvolver o Cristo interno em nós, através de acreditar e buscar a manifestação desse Cristo, é, digamos assim, uma das tarefas mais nobres que o ser pode realizar. Somente os produtos do amor, feitos mais com alma do que de corpo, podem resistir à destruição que o ser encontra na periferia, por serem o resultado de um processo genético menos periférico, qual a carne, e mais central, qual o espírito, mais próximo de Deus. Só o amor feito de alma pode sobreviver à morte do corpo. Essa última frase diz tudo. O amor que é feito de alma, que é feito de uma substância, que não pode ser atingido pelas vicissitudes, pelas vibrações negativas, pelas transformações do tempo e do espaço. Somente esse amor, somente essa substância pode sobreviver às mudanças materiais e inclusive ao fim da matéria, ao fim do elemento material. Então, o amor baseado nos melhores resultados, ele sempre caminha na direção do centro, ou seja, ele caminha na direção do todo. Eu falo centro, mas é todo. Ao invés de ir para a periferia, que são os amores fragmentados que afastam da sua própria substância, esse amor de quem pratica o bem, de quem acredita no bem e de quem enxerga todas as possibilidades de redenção dentro da criatura, esse amor fundamental é um amor que faz com que o ser se sinta cada vez melhor em relação à vida, se sinta cada vez mais tranquilo. E mesmo enfrentando dificuldades, ele consegue realizar o melhor e equilibrar a estrutura do seu ser. Então ele pode até enfrentar dificuldades, problemas de saúde, financeiro, um ser que esteja nesse caminho de espiritualização. Mas ele consegue manter a sua estrutura de substância totalmente equilibrada, totalmente virtualizada dentro de uma órbita de amor e de sabedoria que não deixam que ele se afaste desse caminho de retorno ao Pai. Então, esse ser, ao invés de escolher o caminho da dor, da pancada, do sofrimento, de continuar cometendo erro, ele resolveu escolher o caminho da lei. Ele resolveu escolher o caminho de ajuste à vontade do nosso Pai Maior. E com isso ele acabou descobrindo coisas muito importantes. Com isso ele penetrou cada vez mais na sabedoria do Pai. Com isso, ele consegue entender mais a vida que pulula em todo o universo. E por isso ele participa tanto da melhora da vida através dos seus atos, através da sua crença na centelha divina que ele tem no próximo, no seu próximo. E eu trouxe aqui agora o capítulo 1, lá do versículo 13 de João, para que a gente possa fazer algumas reflexões a mais sobre aquilo que o nosso professor Pedro Baldi falou, né, mencionou, trouxe de João, aliás, sobre nós não termos nascido nem da carne, nem da vontade do corpo, né, ou do sangue. E eu peguei um pouquinho antes. Lá no versículo 10 fala assim: ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Na verdade, existe também a interpretação de que o mundo não o reconheceu, mas aqui não o conheceu. E daria também para a gente falar bastante. Bom, João está mencionando o quê? Está mencionando Jesus, o advento de Jesus no planeta Terra. Aí, Jesus, sendo o espírito mais evoluído que veio à Terra, ele, digamos assim, estando presente entre os homens, se apresenta de forma perceptível aos sentidos do homem. E, então, os homens, para conhecer a vibração de Jesus, a vibração do Cristo, precisavam passar pelas experiências metafísicas importantes que lhes convenceria o intelecto, lhes convenceria o coração de que existe, de fato, um Deus maior, uma potência no universo, um amor que tudo emprega, uma sabedoria que tudo conduz. Então, ele estava no mundo. Na verdade, o amor sempre esteve no mundo, sempre vai estar. Ali nós estamos vendo a presença de Jesus. E esse mundo foi feito por ele. Então o Espiritismo vai dizer que Jesus foi o grande coordenador
que organizou a formação do nosso planeta Terra e de outros orbes planetários que existem por aí também. E, embora ele seja quem fez o mundo, as criaturas não o reconheceram. Não viram nele o construtor do mundo e não viram nele essa grande sabedoria. Mas eu também posso dizer o seguinte, que cada um de nós somos o universo, somos o mundo. E nós temos dentro de nós a nossa centelha divina, que é o nosso Cristo interno. E muitos de nós também não a conhecem. E muitos de nós sequer desconfiam da sua existência. E muitos de nós até acreditam na existência dela, mas não sabem o que fazer para manifestá-la ou criar um processo de recepcionalidade com ela. Ou seja, não se aplica somente à vinda de Jesus, essa passagem do Evangelho. Peraí que está passando uma moto lá fora. Mas também se aplica ao nosso ser, à nossa realidade, enquanto espíritos. E continua, veio entre os seus e os seus não o receberam. A verdade é que também, aplicando isso para o ser, nós muitas vezes não recebemos a nossa força divina, o nosso Cristo interno, nós não o aceitamos porque preferimos as hipnoses do mundo material. Então, quer dizer, a nossa centelha divina está entre o seu, está entre nós, está dentro de nós. E nós estamos nela, mas nós não a recebemos, não a reconhecemos ainda. Precisamos fazer esse trabalho de reconhecimento. Entender sobre ela e tentar caminhar na direção dela é um fator importante para isso também. E lá o versículo 12. Mas deu o poder de tornarem-se filhos de Deus a todos os que o recebam, aos que acreditam em seu nome. Tá? Então quer dizer o seguinte, claro, acreditar no nome significa acreditar na vibração. Não é só dizer que acredita ou ficar pensando que acredita. É necessário executar um trabalho de colocar em prática a energia da centelha divina. Isso é acreditar nela. Isso significa envolver forças no sentido de manifestá-la. Acreditar é agir de forma que nós abramos campo, não sei se essa palavra existe, abramos, não, que a gente abra campo para que a nossa centelha divina possa se manifestar. Como que eu vou abrir campo para que a minha centelha divina se manifeste, ou o meu Cristo interno, ou a boa vontade da lei a meu respeito, se eu o tempo todo desvio através de atrações inferiores e negativas? Se o tempo todo eu coloco o meu ser unicamente pronto a reagir e a executar as vibrações inferiores do mundo? Se eu o tempo todo só ajo com vaidade, pensando em mim, ajo com orgulho, sem entender que a vida vai muito além de tudo que eu posso visualizar com meus olhos. Como é que eu posso querer que a luz se manifeste através de mim se eu sou um espelho embaçado? Se eu sou uma lâmpada totalmente embaçada e coberta por lama, porque eu me agrego mais à lama da matéria, eu me agrego mais à lama dos prazeres materiais e encubro a minha luz, como que eu vou fazer com que isso aconteça? Do que eu, ao invés disso, comece a limpar essa lâmpada para que a minha luz possa resplandecer. Fica difícil, então. Então, embora eu tenha toda essa energia maravilhosa dentro de mim, quem olha por fora vê uma pedra suja. Embora eu seja um cristal, eu posso estar me olhando como uma pedra totalmente material. Aquele que reclama do mundo, aquele que tem medo de doença, aquele que sofre por antecedência, aquele que critica tudo, aquele que não sabe perdoar, que não sabe amar. Ou seja, a minha lâmpada está totalmente encoberta. E aí o versículo 13 de João 1. Que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do Pai, ou nem da vontade do homem. Olha só. Mas deu poder de tornar-se filhos de Deus a todos os que receberam, aos que acreditaram em seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Quer dizer, não vai ser acreditando nas coisas passageiras, nos efeitos do tempo e do espaço. Né? Não vai ser se ligando aos fatos negativos. Não vai ser se ligando às exigências da nossa fisiologia, das nossas necessidades inferiores, que nós vamos fazer manifestar o Filho de Deus que existe em nós. É preciso, como disse Jesus, renascer do alto, renascer do Cristo interno, da centelha divina, renascer do Espírito, renascer, e isso é um trabalho de evolução.
Jesus não fala em reencarnar. Agora está falando em renascer do alto. Não importa se você está encarnado, desencarnado, ou se você está boiando igual alma penada por aí. Não importa. Alma penada é ótimo, né? Está boiando para lá, para cá, aquela coisa toda. Ou seja, uma alma, um espírito se encontrado entre a luz e as trevas. Como você quiser interpretar. O que é necessário é renascer do alto. Renascer das convicções. Renascer das transformações, das mudanças de paradigma, de reformular o pensamento, fazer com que o espírito, através da vontade, possa ser o grande reformulador do próprio pensamento, da própria história. E entender a lei do Pai, buscar o Evangelho para usá-lo em forma de intervenção em si mesmo. Renascer do alto. Então não é renascer do sangue, ou seja, não é renascer do perispírito, do ectoplasma. Nem da vontade da carne, ou seja, da fisiologia, que exige isso, aquilo, prazer, tem medo da dor, ou da vontade do homem, que quer riquezas, que quer ficar preso às coisas passageiras, do intelecto. Está tudo explicado aqui. E João foi fabuloso em transmitir esse ensinamento logo no início do seu evangelho. Renascer do Cristo interno. Renascer da nossa centelha de vida. Aliás, nascer é só possível assim, tá? O resto é reencarnação. O resto é transformação, tá? Certo? Quem concorda, faz assim. Quem discorda do que eu falei, faz assim. E quem não tá nem aí pro que eu falei, faz assim. Vamos lá. Momento de descontração. A própria forma que o amor assumiu na criatura nos fala de um universo desmoronado. Com a queda, tudo se desmoronou, inclusive o amor. O indivíduo é, assim, incompleto, uma metade. O ser completo forma-se de dois sexos. As duas metades que reunindo-se reconstituem a unidade cindida. Sozinho, o eu deve sentir-se mutilado e permanentemente à procura do termo oposto, somente com o qual pode completar-se voltando a ser um. O mais interessante é que os conflitos se encontram exatamente na busca da nossa parte complementar. E existe medo aí. Então nós buscamos a nossa parte complementar e, ao buscá-la, nós começamos a realizar exigências para que ela possa se acoplar a nós. Então, por isso que a gente, nessa busca exterior, realizamos uma verdadeira, ou seja, construímos, elaboramos uma lista de exigências tão grandes, de medos tão grandes, que muitas vezes, ao invés de nós encontrarmos a nossa parte complementar, a metade da laranja, a alma gêmea, como você quiser chamar, nós encontramos um problema. Porque o que nós vamos encontrar é o reflexo de toda a nossa inferioridade no outro, no próximo. E o balde está dizendo assim, ele não está falando que nós devemos nos tornar um homem com a mulher, ou parceiro com a parceira, parceiro com o parceiro, não. Ele está falando que nós devemos agregar a nossa individualidade totalmente ao nosso ser. Nós devemos reconstruir todas as possibilidades que antes eram dualísticas dentro de nós numa única coisa só. Dentro de nós existe tudo. Na nossa centelha divina, no nosso Cristo interno, no nosso nascer de cima, do alto, é que está a reconstrução e o fim da dualidade. Não fica pensando que você vai se unir com a tua mulher, com o teu marido, não importa, e vocês vão se tornar uma só carne, um só espírito. Não é isso, não. A reconstrução é vibratória dentro do ser, das suas qualidades. Por isso que tanto casal briga. Porque vai igual vampiro pro casamento. Um querendo exigir do outro. E no começo faz tudo de bem do outro, depois começa só uma série de cobrança. Não é assim que a coisa acontece. Então, o verdadeiro casamento, que é o casamento com Cristo, agora nós vamos entender o que é o casamento com Cristo, é casar-se com a sua centelha divina. Casar com o seu Cristo interno. Aprender a viver, casar consigo mesmo. O grande sábio não é aquele que estando solteiro. O grande sábio é aquele que sabe estar casado consigo e viver em solidão, mesmo estando casado com alguém exteriormente. Ele tem que aprender a viver consigo. Você só vai ser feliz na relação com o próximo se você for feliz na relação consigo mesmo.
Então, somente a relação com o nosso Cristo interno, com o nosso eu maior, com o bem, com o evangelho, com boas intervenções, vão nos equilibrar para podermos passar pela vida, caminhar descalço, equilibradamente livres. Então, aqui, no caso da dualidade, como diz o professor Pietro Baldi, que cingiu o ser e fez com que o ser deixasse de ficar completo, então é necessário completar o ser. O homem e a mulher precisam adquirir as partes positivas de ambos os sexos. Partes positivas de ambos os sexos. Porque existem as partes negativas. Cada parte, as centenas de partes negativas de um sexo, as centenas de partes negativas de outro sexo, são dualidades fragmentadas, fragmentação. E fragmentação de energia mal conduzida na área do pensamento e das crenças e das ideias. É preciso reunificar as boas partes. É preciso reunificar todas as potências dentro de si. É preciso que o homem, é preciso que o ser, é preciso que todos nós, homens, mulheres, aprendamos a reunificar as nossas qualidades divinas. E esse é um trabalho que 80% eu diria é na área do próprio ser. Só assim se pode chegar à recomposição da unidade partida, atingindo-se através do amor a gênese criadora. Olha que coisa não seja, é isso mesmo. Renascer do alto é atingir a gênese do amor, a gênese criadora, a substância que nos originou. Porque na verdade ela não está separada de nós. E só é possível atingi-la porque ela, em última instância, somos nós. Quanto mais periférico continua o ser, tanto mais separatista, isto é, egoísta no amor, que assim é sempre menos amor. Vai chegar um dia em que ninguém vai amar mais alguém do que a outro. Todos iremos amar igualmente a todos. Todos iremos amar a humanidade. Todos teremos como todos especiais. Todos trabalharemos em prol de todos. Não teremos preferência por A, por B ou por C. Sentiremos amizades infinitas em qualquer ser, em qualquer pessoa. A simpatia será plena. Como que essa simpatia vai ser plena se não pela junção na nossa gênese verdadeira, que é a nossa origem, que é o nosso Pai? E todo esse movimento nos atrai para que a gente possa novamente se coligar ao nosso Pai. Então nós temos que pensar no caminhar desse amor. Temos que pensar nisso. Eu posso ter minha esposa, meu marido, meus filhos. São meus compromissos imediatos. Mas eu devo aprender, me desculpem, a amar a humanidade igualmente. Se eu não posso ter a humanidade toda dentro da minha casa, cuidando dela como cuido dos meus filhos, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu marido, seja lá quem for, que estejam no escopo momentâneo da minha trajetória de aprendizado, mas eu devo aprender, sim, a, nos escopos, fora da minha casa, no meu trabalho, nas minhas atividades, amar as criaturas, amar o ser humano. E os espíritos que trabalham pelo bem da humanidade, eles não nos exigem nesse momento o amor-sentimento. Eles nos exigem o amor-ação, o amor-atividade, o amor-trabalho, o amor-consciência. Amor-sentimento, eles ainda não nos exigem. Preste atenção no que eu estou falando. Quanto mais central for o ser, tanto mais é unificador, isto é, altruísta no amor, que assim é sempre mais amor. O amor é o centro do universo. Está aí o professor Ubaldi nos dando mais algumas notícias maravilhosas sobre essa grande força, sobre essa grande lei que se manifesta e que é o amor. E no cerne do amor existe uma coisa muito importante, que chama-se alegria, porque o amor é alegria. Sem alegria não há amor. E a alegria é a certeza absoluta de um sentimento que não precisa ser despertado por fatos exteriores, como é o caso da felicidade. A alegria é uma constante, é uma decisão do espírito. A alegria é a substância do amor. Interessante, porque sem alegria não existe amor. Sem alegria não existe a força capaz de confiar na vida e confiar no trabalho que pode modificar o próximo. A alegria ela consegue transformar a criatura de uma forma tal que a criatura nunca mais volta a ser quem ela era antes.
A alegria é fundamental até nos trabalhos mediúnicos. Uma boa alegria, uma alegria verdadeira, não uma alegria de baixo nível. Vou dizer uma coisa muito séria com relação a isso. Um rosto carrancudo não garante a sinceridade nem a seriedade, mas a alegria sincera, verdadeira, confiante, sem extrapolar para as coisas baixas, garante uma seriedade sim, porque a alegria verdadeira é a certeza de que nós estamos caminhando dentro do amor do Pai e que nós podemos nos ligar a Ele através dos atos de alegria. A alegria é uma das maiores formas da manifestação do amor. Eu trouxe aqui hoje para a gente refletir um pouquinho a história do padre Felipe Neri, ou ele mais tarde, depois de canonizado, ele vai ser conhecido como São Felipe Neri. Aí tem um desenho do Felipe Neri e ele tem uma história muito linda na Itália, onde ele vai nascer, e ele então vai realizar uma obra maravilhosa dentro da igreja. E São Felipe Neri, ele foi considerado o apóstolo de Roma, ou o santo da alegria. Ele foi fundador da congregação do oratório. São Felipe Neri, ele fazia tudo com muita alegria. Todo o trabalho dele era baseado na alegria. A confiança dele era baseado sempre em alegria. Então, tudo que ele fazia, todas as suas ações, todas as suas atividades, o cuidado que ele tinha com os órfãos, com as crianças, a confiança, a certeza no Cristo, tudo isso era baseado num sentimento que ele tinha, que era o sentimento de alegria. E ele manteve isso nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele passa por muitas dificuldades. Para quem quiser conhecer um pouco mais o Felipe Neri, eu trouxe aí, olha, tem um filme dele, tá? Tem um link aí do filme do Felipe Neri. Depois eu vou passar para vocês por escrito, que está lá no Vimeo, e conta toda a história do, desse, desse grande homem, desse grande ser, que conseguiu realizar coisas fabulosas. E o Felipe Neri, ele era sempre muito ligado às criaturas. Ele não se preocupava muito com questões materiais, mas trabalhava para fazer com que as coisas materiais que estavam ao redor dele funcionassem bem. Então ele trabalha com delinquentes, trabalha com crianças órfãs, trabalha com pessoas difíceis, lidar com pais autoritários, forma um coral. E ele então inclusive o ator Gigi Proeit, que fez o Felipe Neri, ele até já desencarnou, mas o filme está aí à disposição para quem quiser ver, quem quiser encontrá-lo, e é realmente um filme maravilhoso, que vai mostrar como a alegria transforma o ser. E como o Felipe Neri trabalhou tanto pela transformação de todas aquelas pessoas que estavam ligadas a ele, ao coração dele. E ele ligava-se às pessoas como se fossem assim familiares, né? Então ele vai nascer em 21 de julho de 1515 em Florença, Florentina, e vai morrer em 26 de maio de 1595. Então ele vai viver exatamente quase 80 anos, né? 79 anos. E essa era a mãe dele, a Lucrézia Neri, e o Francisco Neri, certo? Ele vai ser beatificado pela Igreja em 11 de maio de 1614 pelo Papa Paulo V, canonizado em 11 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV. E aí tem algumas coisas relacionadas ao nosso querido Felipe Neri, e tem lá na Wikipedia também alguma informação sobre ele, quem quiser. Eu queria lembrar uma coisa muito boa com relação à alegria. Paulo de Tarso, apesar de ser muito sério no trabalho dele, ele também era um apóstolo da alegria. A confiança dele, a alegria dele, em qualquer lugar que ele estava, era capaz dele se sentir liberto mesmo estando numa prisão. E olha que ele passou por prisão várias vezes. E a maior obra que nós podemos realizar está na criatura. A maior obra que nós podemos realizar está no ser. Quando Paulo de Tarso vai ter com Tiago, Pedro e os apóstolos, quando Tiago tenta desacreditar Paulo de Tarso por estar divulgando a boa nova para os gentios, ou seja, para as pessoas que não eram judeias, que não eram judeus, né? E Tiago achava que o ensinamento de Jesus só poderia ser divulgado para os judeus. E aí Tiago vai dizer a Paulo de Tarso ali na igreja, né, do caminho, que era importante que se apresentasse obras,
Porque Paulo falava muito, tinha um verbo fabuloso. Tiago vai dizer que a língua era extremamente perigosa, porque ela queima. E de fato a língua é perigosa. Ela pode falar coisas erradas. E aí Tiago vai dizer que mais importante do que o que se fala, o que se diz, o que se prega, isso é Tiago falando para Paulo de Tarso ali na igreja, são as obras. É preciso apresentar obras. E aí Paulo de Tarso, Tiago desafia Paulo, um minutinho, é preciso mais do que falar, é preciso mais do que ter oratória, é preciso apresentar obras. Paulo de Tarso então vai apresentar uma obra. Quem é a obra que Paulo de Tarso apresenta? É uma pessoa, é Tito. A transformação de Tito. A transformação daquele jovem grego no Evangelho do Cristo. Aquele jovem faz uma transformação muito grande. Essa é a maior obra. Ele não apresenta. E olha que Paulo de Tarso tinha fundado várias igrejas. E é graças a Paulo de Tarso que o cristianismo vai se estender pelo mundo todo depois, sobretudo no Ocidente. Paulo de Tarso acredita, funda, exorta, realiza curas, faz muitos trabalhos em nome de Jesus, na vibração do Cristo. Mas a obra que ele vai apresentar e que ele vai mencionar em sua defesa na mansão do caminho, na presença de Tiago, Pedro e os demais apóstolos, todos que estavam ali, não foi essas obras que ele fez. Não foi nada, nenhuma dessas obras. Mas foi Tito. Foi um ser. E aí ele estava representando todo o esforço de modificação do ser, de modificação da criatura. Como é importante nós voltarmos a essa alegria. Como é importante fazer com que esse sentimento, que é a alegria, associado ao sentimento do amor, devam ser executados para mudarmos a humanidade. A alegria é capaz de tudo. Ela consegue transformar os caminhos mais difíceis em bons caminhos. Eu lembro muitas vezes em que nós fomos a Mendes em nossas caravanas e quando chegava lá, naquele ambiente fantástico, fabuloso, as pessoas no primeiro dia tinha aquele processo de adaptação, aquela coisa toda, mas depois, no segundo dia, no terceiro dia, já no ambiente da fazenda, as pessoas começavam a se soltar e olhar mais as alegrias, os momentos bons com os companheiros. E aí se demorava um pouquinho mais para almoçar, se demorava um pouquinho mais para jantar, não era tanto problema. Por quê? Porque a alegria estava presente, a alegria alimenta tudo. Mas quando a gente está no corre-corre do dia a dia, preocupado com a carranquice do ser em execução, tudo fica mais difícil, tudo fica complicado. É essa alegria de fazer com que o caminho se torne manso que Jesus espera de cada um de nós. Meus amigos, minhas amigas, então, hoje nós podemos mergulhar no amor e na alegria. Nós vimos quão é importante nós transformarmos o nosso ser na direção do amor e na direção da alegria. Se quisermos de fato manifestar o amor, se quisermos entender o amor, é bom que entendamos como é a alegria, o que ela pode nos proporcionar. A alegria confia no melhor do ser. A alegria sincera, verdadeira, que não age com subterfúgios, que não está baseada na vaidade nem no egoísmo, mas está baseada na formação coletiva da espiritualidade de toda a humanidade, ela é capaz de transformar o mundo. Jesus caminhava com extrema alegria nesse mundo. Desde criança ele sabia que seria crucificado. Desde criança sabia que passaria por momentos de dificuldade, que teria que enfrentar a ira dos homens, as vicissitudes do mundo, a incompreensão daqueles que faziam parte da sua raça, da sua igreja, do seu colegiado. Iria enfrentar também a perseguição religiosa, iria enfrentar também a violência dos pregos na cruz. E, no entanto, ele, até o último instante, ele sempre agiu com alegria. E na sua alegria maior, ele jamais maldisse a vontade do Pai. Maldisse o mundo no qual ele se encontrava. Ele nos alertou para aquilo que nós devemos fazer, que devemos realizar. Ele nos alertou para cuidar de nós mesmos nesse caminho de evolução e de crescimento. Ele nos mostrou como passar pelo mundo de forma inteligente, de forma segura, de forma boa. Nos alertou quanto ao amor, quanto ao perdão, quanto à caridade, quanto à doação, quanto todas as potências do nosso ser que devem ser desenvolvidas. E ele nos mostrou que
Deus existe no coração de cada um de nós, dentro e fora de nós, e que nós devemos valorizar muito essa vida divina que se encontra em nosso ser e não nos desvalorizar jamais, acreditando que somos seres separados da criação e que somos melhor do que o próximo e de que o próximo é pior do que a gente. Nós não somos nem tão bons quanto as pessoas dizem que somos, nem tão maus quanto alguns acreditam que nós somos. Nós somos, em última instância, filhos de Deus. Nós somos seres que temos uma capacidade infinita de transformar coisas que hoje o nosso cérebro não consegue imaginar. E nós estamos sendo preparados para vivenciar coisas que ainda irão acontecer. E dessa forma iremos sair vitoriosos do lado de lá. Muita paz, paz e fraternidade, paz e bem. Beijo no coração e a gente se vê no próximo estudo.